O Consolador, um livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Segunda parte, Filosofia e Interpretação da Filosofia, capítulo 5, Evolução. Dor. 239. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Cada uma dessas dores vai ter um significado todo especial. Encarnado e desencarnado, a dor sempre vai ter uma conotação diferenciada. Vejamos. Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como dor ilusão. Todo sofrimento vai vir marcado por alguma coisa, por algum recado especial. E aí, nós temos que parar para pensar. A dor física, ela está apenas localizada no físico. Agora, a dor moral, ela é um pouco mais sofisticada. Ela tem outras conotações que vai trazer para nós, certamente, condicionamentos mentais diferenciados após aquele momento. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. A dor física vai ter as mais características, pode ser até mesmo expiatória, dependendo da situação. Às vezes a pessoa tem que passar por um acidente. Ele vai sentir dor. Bateu, quebrou os ossos, teve perfuração, teve cortes, dói. Então está dentro do seu processo expiatório, normalmente. Não quer dizer que é sempre. Então, pode ser devido também aos abusos humanos, para dar uma advertência para ele. Manere. A pessoa só quer andar correndo. Um dia ele não está correndo tanto, bate o carro, sofre as consequências. Ele fala assim, nossa, e se eu tivesse a 120, a 230, a 180, como que seria? Então ele vai entender que ele não é de aço, que ele tem que colocar limites para os trabalhos que ele tem que desenvolver. Por isso, cada um vai passar por um despertar. Em cada situação dessa tem um recado, tem um ponto de mutação, tem um ponto de impulsionar aquela pessoa para o entendimento maior. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Por isso que a gente disse que a dor moral, no início, ela tem um poder de transmutar sentimentos na pessoa, que ela vai começar a observar determinados prismas diferentes. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça com acompanhar das transições da morte do organismo dos órgãos materiais, e só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento da redenção. Então, a dor física, ela vem e passa. É o caso de uma fratura, que a pessoa vai passar pelos tratamentos, vai passar por um processo, até que ele se melhore. Já essa é a dor física. Agora, a dor moral, a pessoa vai estar sempre revivenciando aquelas lições, entendendo aquelas lições para todo o seu caminhar, para todo o seu despertar maior. Bom, só para fechar aqui então, vamos voltar aqui um pouquinho. Ainda na questão anterior, na 239, a gente vai ver aqui que tem a dor física e a dor moral. Tem a dor realidade e a dor ilusão. Toda dor física é aquele momento que você está passando pela dor, pelos mais variados motivos, para um despertar, para uma tomada de consciência, mas é uma tomada de consciência mais superficial. Agora, a dor moral é aquela que você vai sentir na profundeza da sua alma. E aí, você vai fazer muitas conjecturas, você vai fazer uma abordagem mais profunda para que você possa entender todo o processo e todas as condições envolvidas, buscando o seu aprimoramento, buscando o seu aperfeiçoamento, para que você possa crescer espiritualmente. 240. De algum modo pode-se conceber a felicidade na Terra? Se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Essa resposta do Emmanuel, bem sintética, mostra para nós uma coisa básica. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer felicidade, mas o que é a felicidade? Qual o prisma dessa felicidade? Essa felicidade é baseada na alegria pura do coração? É baseada num processo de conquista de todos? Ou assim, apenas a felicidade
egoísta e pessoal de cada um. Então, cada um tem que fazer a sua retrospectiva para ver o que é felicidade para cada um de nós. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém, a felicidade não pode existir, por enquanto, à face do orbe, porque, em sua generalidade, as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam no planeta. E aí, Emmanuel já mostra aqui pra gente um refreio. A felicidade na Terra, aqui encarnado, ela vem passando por várias situações meio delicadas, meio adversas, porque nem todos nós estamos aptos a vivenciar esse sentimento de amor, estamos aptos a vivenciar esse sentimento de luz. Portanto, a felicidade aqui está sempre intoxicada com alguns tóxicos dos prazeres físicos ou das paisagens do mundo, que a gente não consegue, então, contemplar as paisagens verdadeiramente belas que existem em torno de nós. A gente não consegue dimensionar todas as nossas potenciais e as nossas potencialidades, então a gente fica criando artifícios aqui e acolá para uma caminhada, para um despertar, sem entender perfeitamente a grandiosidade de tudo que nos cerca. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino e sua consciência. Então, aqui na Terra nós vamos caminhando e para buscarmos a nossa conquista real, para buscarmos a nossa conquista verdadeira, a conquista espiritual e realizada dentro dos parâmetros do Cristo, a gente vai ter que começar as bases dela nessa caminhada aqui na Terra. Por mais pouco venturosas que seja a nossa existência aqui, ela vai nos dando base, vai nos dando parâmetros para podermos vivenciar aquilo que a justiça divina traz para nós ao longo da nossa existência. Por isso, esse trabalho, essa busca de melhoria que nós devemos ter conosco, essa busca pelo aprimoramento, pelo aperfeiçoamento da nossa alma, vai fazer com que a gente cresça, a gente se aperfeiçoe. 241. Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual. No trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. Existem os mais variados níveis de dor e dor com as mais variadas características. Então, elas são indispensáveis para esse processo de melhoria. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as dívidas, com a consequente aquisição dos valores morais passíveis de serem conquistados. Nas lutas planetárias, situação essa que eleva as personalidades espiritual a novos e mais sublimes horizontes da vida no infinito. Bom, primeiro temos que resgatar as nossas dívidas. É um dos motivos da dor. Segundo, para adquirir valores morais, nós temos que passar por certos estados meio esquisitos, meio estranhos, onde a gente tem que deparar e fazer uma somatória dos nossos valores. Ver como nós estamos nos portando, como nós estamos procurando construir a edificação do amor, a edificação da paz, a edificação da fraternidade legítima nas nossas vidas. Por isso, temos que procurar e treinar, trabalhar para que as forças do bem estejam sempre presentes ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada, dando um norte para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento. E todas as vezes que nós deparamos com essas lutas, seja dor física ou dor moral, elas, ou qualquer empecilho no nosso caminho, nos leva à reflexão. E a reflexão é o ponto de mutação da nossa alma em qualquer situação que nós estivermos, em qualquer meio que nós estivermos deparando com a nossa existência. 242. Por que o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana? E aí? O Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado no mundo, mas a verdade é que todas as lições do Mestre Divino foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. Aí vem a questão da alegria.
O mestre não falou, não contou piada, não falou nada para a gente ficar dando risada, mas sempre falou para nós fizéssemos profundas reflexões. E é nessas profundas reflexões que vai nos proporcionar ao direcionamento das nossas reformas interiores para a conquista espiritual do nosso esplendor eterno. Sua primeira revelação foi nas bodas de Canaã, entre os júbilos sagrados da família. Seus ensinamentos, às margens das águas dos Tiberíades, desdobravam-se entre criaturas simples e alegres, fortalecidas na fé e no trabalho sadio. Então, Jesus mostra que Jesus trazendo para nós as primeiras bases do ensinamento, a primeira base do aprendizado, e primeiro grande feito dele, assim, de público, que está registrado no Evangelho, foi na boda de Canaã. Era uma festa nupcial. A alegria das famílias que estavam casando seus filhos. O vinho acaba e Jesus manda encher os tonéis de água e transforma tudo em vinho. E não era um vinho qualquer. Era um vinho melhor do que aquele que havia sido servido antes. Então, as pessoas ficam na dúvida, mas por que esse vinho tão bom? Servido bem depois, que normalmente era servir o melhor vinho antes para servir o pior depois, que as pessoas já tinham bebido bastante, não iam prestar atenção que o vinho não era bom. E ali foi o contrário, o melhor vinho veio depois. E aí, como nós somos terapeutas, entendemos que tudo se coloca no vinho vira remédio, as tinturas, né? E a tintura no vinho tinto, ela tem um efeito, a tintura no vinho branco tem um outro efeito. Então, nós temos que pensar sobre isso. Por que Jesus usou ali naquele momento a transformação da água em vinho? O que de essência ele colocou naquele vinho para transmutar aqueles corações a partir dali? Bem possível, né? Ele tinha poderes para isso. Em Jerusalém, contudo, junto das hipocrisias do templo, ou em face dos seus algozes empedernidos, o mestre divino não poderia sorrir, alentando a mentira ou desenvolvendo os métodos da ingratidão e da violência. Diante daquelas pessoas perversas que ele tinha diante de si, ele mantinha-se sério. Falava o que eles sentiam-se profundamente feridos por ele ter falado aquilo que ele julgava necessário e fazia-se necessário falar naquele momento. Eis porque, em seu ambiente natural, toda a história evangélica é sempre um poema de luz, de amor e encantamento e de alegria. Mas a alegria do espírito, de estar sorvendo a luz engrandecedora do amor, está sorvendo as bênçãos de paz e de esperança para o grande caminhar, para a grande redenção. 243. Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Todos passaram pela dor, todos passam pela dor, todos têm que passar pela dor? Logicamente que cada um a seu nível, cada um no seu patamar de entendimento ou de sofrimento que faz para si mesmo. Então vamos ver o que Emmanuel traz para nós. Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas. Após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta, desde os seus primórdios. Então, exceto Jesus, todos têm que passar ou pela experiência de resgatar alguma dívida do passado, ou de aprender alguma coisa para o futuro. Todos estão passando pelo processo de resgate, de reajustamento. 244. Existem lugares de penitência no plano espiritual? E caso poderá haver sofrimento eterno para o espírito inveterados no erro e na rebeldia? Considerando a penitência em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provação na esfera para vós invisíveis, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra de redenção. Então, primeiro a gente tem que entender
que todos nós, espíritos imortais, ao sairmos do corpo físico, teremos a necessidade de passar por determinadas etapas no plano espiritual para o nosso pleno despertar, pelo menos no nível espiritual que estamos. Então, ali vai existir local onde espíritos se aglomeram segundo suas afeições, as suas necessidades evolutivas e começam a fazer todo um trabalho íntimo de refazimento e de purgação dos seus males. Portanto, o chamado termo purgatório é uma região intermediária do plano espiritual, onde os espíritos passam por uma expiação moderada dos seus erros. Tem as regiões mais abismais, onde vão passar por sofrimentos maiores. No livro Libertação, descreve-se as regiões mais abismais, mais pesadas, onde tem um sofrimento maior. No livro Abismo, as profundezas do mundo espiritual inferior, onde os espíritos terão que arcar com as suas responsabilidades frente àquilo que a justiça divina trouxe para cada um. E no filme Amor Além da Vida, a pessoa desencarna e vai procurar pela esposa no plano espiritual. Ele passa por vários lugares, dos mais variados. Cada lugar tinha uma característica, cada lugar tinha um momentum da vida dele. Até quando ele encontra com uma filha que já tinha desencarnado, ela estava andando com trajes vietnamitas, entre pessoas vietnamitas, e ela fala assim para ele: você disse um dia que a gente estava no avião que você achava tão lindas as mulheres orientais, então eu resolvi me portar como oriental para caminharmos aqui algum momento para você me achar bonita. Cuidado com o que fala por perto dos filhos. Quanto à ideia do sofrimento eterno, se houvesse espíritos eternamente inveterados no crime, haveria para ele um sofrimento continuado, como o seu próprio erro. O pastor, porém, não quer se perca uma só de suas ovelhas. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará, no íntimo, a luz radiosa da alvorada do seu amor. Esse toque poético aqui no final fica tão bonito, né? Então, todos nós um dia sentiremos essa luz radiosa no nosso íntimo, pela alvorada do amor do Cristo, nos convidando para a nossa ascensão, nos convidando para a nossa iluminação, para o nosso empreendimento e crescimento espiritual. Faz então necessário que todos nós procuremos empreender os valores eternos da alma, empreender os valores que nos trazem para a alma oportunidade de crescimento, oportunidade de melhoria, oportunidade de fazermos-nos melhores. Por isso, todos aqueles espíritos que ainda se apegam ao erro, que no crime das mais variadas formas, que suas estruturas psíquicas estão viciadas naquelas ações, eles terão locais no plano espiritual apropriado ao seu refazimento íntimo, ao seu aprimoramento. E saindo dali para as encarnações dos mais variados níveis, das mais variadas circunstâncias e injunções. 245. Se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na Terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. E aí, gente, a gente vai ver. Como nós vamos lidar com as nossas dores? No nosso roteiro, temos que passar por dores físicas e morais, ou a nossa invigilância vai nos conduzir a dores físicas e morais. Temos que ficar vigilantes e atentos. Portanto, Paulo, nos lembra que se nós estudarmos o Evangelho e vivenciarmos o Evangelho, estaremos pouco afeitos a sermos enganados pelo mundo. Estaremos pouco afeitos em cometer erros que o mundo normalmente comete. Então, nós precisamos aprender a nos valorizar, a empreender valores para nosso espírito imortal, para que a gente possa, então, ir crescendo e caminhando, aperfeiçoando, para sermos verdadeiramente melhores. Então, vejamos. A lei das provas é uma das maiores instituições universais
para a distribuição dos benefícios divinos. Se não existissem as provas, como que seria distribuído os benefícios divinos para cada um? Da mesma forma, para você passar no colégio de um ano para o outro, mudar de série, você tem uma prova. Se você passou naquela prova, você está apto a ir para a turma seguinte, sendo promovido naquela turma. Em tudo a nossa vida, dependemos das provas, dos nossos conhecimentos. E tem aqueles que dão jeitinho. No mundo físico, sim. No mundo espiritual, nem sempre. Então, vamos recebendo de acordo com a justiça divina, de acordo com a posição que estamos e na condição que estamos e onde estamos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. Então, se a dor apareceu, temos que ter nobreza de sentimento. Temos que ter entendimento, raciocínio, compreensão. A segunda parte da pergunta, relativa à prece, Emmanuel se responde. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constante do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como o alimento indispensável que se prepara, de modo a satisfazer a necessidade própria, na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral, no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Infelizmente, nós oramos muito nos momentos difíceis. Nos outros momentos, esquecemos de orar. E às vezes a oração pode ser muito pequena. Ó Deus, abençoa-nos. Ó Jesus, acende essa luz. Ó Mestre, obrigado por mais um dia. Então, pequenas orações são significativas ao longo da nossa existência. Saibamos, pois, orarmos, vigiarmos e tomarmos atitudes mais condizentes com a nossa necessidade de evolução, nossa necessidade de aprimoramento. Procuremos, então, trabalhar o nosso íntimo para as realizações superiores da nossa alma. Procuremos, então, fazer com que venhamos a crescer naturalmente para Deus, colocando em nosso caminho, em nossa jornada, as bases fortes do amor e da paz. E as orações são aquela lâmpada que se acende nos momentos difíceis, mas também nos bons momentos, facilitando os caminhos por onde vamos passar. A oração é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. A oração é o bálsamo. A oração é a sublime luz que nos impulsiona para Jesus, nos dando condições de entender cada momento da nossa vida, nos dando condições de buscarmos fazer o bem, buscarmos fazer a caridade em cada situação, em cada momento para a nossa redenção.